Olá, amados de Deus, vamos para mais uma lição da Escola Dominical, as lições bíblicas da revista da CPAD, essas daqui. Nós estamos estudando, é a revista do segundo trimestre de 2021. Ela fala de dons espirituais e ministeriais. Nós estamos na lição 9. A lição 9 vai estudar sobre o ministério de pastor. Hoje, dia 30 de maio de 2021. O texto áureo está lá em João 10, 11, que diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E a verdade prática está por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Essa é a verdade prática, a lição de hoje. Vamos então para a leitura bíblica em classe. Está lá em João 10, que diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Porque lá também está em Tito 1, que diz: Porque convém que o bispo, aqui, ou o pastor, né? Que é a mesma palavra originalmente, seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, homem cheio de ira, né? Nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, que são muitos, né? Versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. E lá em 1 Pedro 5, diz: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Vamos para a introdução. Ser pastor é sempre uma tarefa difícil, né? Uma tarefa complicada, uma tarefa que requer muita vontade de fazer, muita dedicação, porque é um trabalho árduo. Muitas são as demandas, né, internas e externas da igreja local. A igreja precisa de muita coisa, muitos cuidados, né? Mas o principal que a igreja precisa é do cuidado ao rebanho, né? A visita aos enfermos, as questões relacionadas à administração eclesiástica, ao constante desafio de se dedicar à oração, tudo isso são atividades que o pastor precisa ter.
o desafio de se colocar à disposição da igreja, orar por ela, né? Pregar a palavra, ensinar a sã doutrina da palavra de Deus. Tudo isso se requer de um bom pastor. O dia a dia pastoral é desafiador, né? E a pessoa precisa realmente ser vocacionada por Deus para executar essas tarefas, né? O pastor ele precisa ter uma liderança madura e servidora, imprescindível ao desenvolvimento da igreja local, né? Então, em primeiro lugar, Jesus é o sumo pastor, né? Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece lá em Hebreus 13, 20, refere diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. Está lá em Lucas 1,32. O adjetivo grande aqui enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus para com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor. Em todos os aspectos, ele venceu a morte, libertou o homem da prisão do pecado, e ele é Deus. Segundo, o pastor conhece as suas ovelhas. Está lá em João 10, 14. O adjetivo bom identifica Jesus como pastor, que por amor protege e cuida das ovelhas. Ele pertence, né? Por isso ele é o bom pastor. Tal expressão, ela designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas ovelhas, elas não ouvem a voz de estranhos, elas ouvem a voz do seu pastor. O bondoso Salvador, ele conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada um dos membros como se fossem únicos. Terceiro, o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril, né? Então, eles viviam daquele trabalho pastoril, de cuidar das ovelhas, para aumentar as ovelhas, para que elas dessem cria, para que elas fossem saudáveis e aumentasse cada vez mais o rebanho. Esse é o contexto que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao relacionamento contido na expressão o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As ovelhas, para o bom pastor, não são uma fonte de lucro. Elas são uma fonte de amor que ele dedica a elas, que cuida, que protege. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Foi o que Jesus fez, né? Então, ele deu a vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja, eles devem imitar o sumo sacerdote, o sumo pastor Jesus Cristo. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos, né? Todos aqueles que desejam administrar a igreja do Senhor, eles têm que se dedicar, né? Servir de exemplo a todos aqueles que desejam realmente ministrar como eles, né? As características de um verdadeiro pastor. Um verdadeiro pastor, ele tem que ter um caráter íntegro. Entre essas coisas, né, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, para aconselhar, para se comunicar de uma forma clara com a igreja local, né?
E o pastor não pode viver uma coisa e pregar outra, né? Pregar uma coisa e viver outra. Ele não pode pregar honestidade se ele é desonesto. Ele não pode pregar mansidão se ele não tem mansidão. Ele não pode pregar humildade se ele é soberbo. Então, a melhor palavra pastoral é a vida, é o testemunho de vida de um pastor. Segundo, exemplo para os fiéis e os infiéis. Lá em 1 Timóteo 3, 2 e 3, ele afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, nem contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. Ele precisa contemplar em seu líder, né? O corpo de Cristo, a igreja, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um com vários, vamos dizer, aspectos, né? Tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Essas características denotam, né, idoneidade moral e maturidade espiritual, né? Terceiro, exemplo para a família, né? O pastor exemplo tem que ser um exemplo para a sua própria família, em primeiro lugar. A sua primeira igreja é a que está mais próxima dele, é a sua família, né? O raio que ele atinge, em primeiro lugar, o mais próximo dele é a sua família. Quem é que não conhece aquela história da esposa de um pastor que mandou trazer todos os pertences da sua casa para dentro da igreja? Porque disse que lá na igreja ela era melhor, né? É uma vergonha para um pastor um negócio desse. Então, não podemos esquecer que antes de ser um exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, ele deve ser o exemplo para a sua própria família. Não só dentro da igreja, mas principalmente dentro de casa, né? Governar a sua própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. Está lá em 1 Timóteo 3, 4. É o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposa, às vezes pai e às vezes avô, né? Portanto, todo obreiro ele deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo desse, o seu ministério jamais terá credibilidade. Terceiro, o ministério pastoral. A missão do pastor. O termo pastor, né, no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. Apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas, né? Cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da Palavra de Deus. Como encontramos no livro do profeta Isaías, está lá em Isaías 40, 11. O verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas com zelo, um zelo amoroso, né? Um zeloso amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas necessidades, suas demandas, né? Segundo, uma missão polivalente. A missão do pastor também é múltipla, né? Pois o ministério envolve o ensinamento e o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da Palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Que a palavra é o firme fundamento da fé.
Então, se ele não ensinar a palavra, se o novo convertido não aprender a palavra, não tiver acesso ao aprendizado da palavra, ele não tem que se agarrar, ele não tem onde se agarrar para ter fé. Eu costumo comparar com uma parede de rapel. Tem aqueles toquinhos para as pessoas se agarrarem, né? Para poder subir. Mas se não tiver os toquinhos, como é que ela vai subir? Então, a palavra de Deus são os toquinhos que você precisa na vida para você subir. E quem que vai ensinar isso? O pastor das ovelhas. Vai ensinar, vai admoestar, vai corrigir, vai ensinar a sã doutrina. É o maior empreendimento, é a pregação expositiva da palavra de Deus. Isso que vai ficar. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como um bom conciliador e administrador. Ainda tem essa parte. Ele vai ser administrador dos bens da igreja. Administrador dos bens e dos recursos humanos disponíveis para a boa obra da igreja local. Ele precisa ter a noção de administração, dos cuidados e uma gestão eficiente, honesta dos bens materiais que chegarem às suas mãos, porque são patrimônio e finanças da igreja local, não são dele. Terceiro, o cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel, né, como profeta de Israel, ele ordenou que repreendesse os pastores infiéis da nação. Imagine, né? Naquele tempo já tinha os pastores infiéis. Ele ordenou que repreendesse os pastores infiéis. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmos e não as ovelhas. Está lá em Ezequiel 34, 2. Exploravam o rebanho e não o poupavam. Como tem isso hoje? Exploração das ovelhas e não poupam as ovelhas e são apacentadores de si mesmos. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro Tito, né? Ele disse que ele retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ele dizendo para Tito. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos que convém tapar a boca. Isso é o apóstolo Paulo falando para Tito, treinando ele para ser um jovem obreiro, né? E a conclusão que nós chegamos é que o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama. Tem que ser chamado para isso. Tem muitos que se arvoram a ser sem ser chamados. E o ministério vai por água abaixo. A igreja vai por água abaixo. E não foi Deus que chamou. Né? Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. Essa igreja, ela acha-se espalhada nas igrejas locais do mundo inteiro, né? O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. Está lá em 2 Pedro 3,18. Portanto, o pastor, ele precisa de graça divina. Ele precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Ele não pode depender dele, ele tem que depender do Senhor. Oremos pelos pastores. Compreendamos as suas lutas e
os apoiemos com amor e carinho. Que Deus abençoe cada um.